Seguinte, hoje eu vou falar de uma situação muito interessante, muito bacana, que eu andei refletindo sobre esses dias. Inclusive, até eu já falei lá no outro canal da ORC, mas aqui eu vou dar uma coisa mais completa e mais aprofundada para você entender melhor sobre esse assunto, que é a questão das telas para com as crianças. Porque é o seguinte, estava dia desses, com uma amiga aí conversando, e ela me contou uma situação do caso. Porque é o seguinte, ela, contando, dizendo que faz funcional e tudo, e aí com um certo grupo de pessoas, bem pequeno. Aí o que acontece? Uma das colegas, de funcional dela, levou a criança no dia lá para ficar com ela. Não tinha com quem ficar, alguma coisa assim do tipo, e levou. Só que ela notou uma situação, no mínimo, muito curiosa, que foi o momento, toda vez que ela olhava para a criança, ela estava lá, com a cara no celular o tempo todo, distraída, de uma maneira que a gente sabe muito bem como é que é. E aí, isso até me fez refletir a questão do quão os pais sempre fazem isso, mas com um exagero muito absurdo. Porque qualquer tipo de coisa, qualquer incômodo, já coloca o celular na cara da criança e a criança simplesmente se acalma. Eu entendo muito bem que tem pai que de vez em quando vai perder as estribeiras do tempo, vai ficar atrelado a uma atividade muito longa, que foi planejado tipo 1 hora para poder ficar, acaba ficando 2, 3 horas, aí tem a criança do lado para poder dar conta, e aí você tem que colocar o celular para dar uma acalmada à criança. Aí eu entendo muito bem, é super tranquilo, de vez em quando sempre vai acontecer essas coisas. Até mesmo acontece comigo essa questão de se atrelar com o tempo, principalmente coisas relacionadas à procrastinação e à desorganização do nosso tempo. Isso é muito normal, isso é muito de boa. O que não é normal é o quê? É a questão de qualquer tipo de situação, qualquer tipo de motivo, colocar o celular na cara da criança. Isso é muito errado. Até aquele órgão, de saúde mundial, que eu não vou falar aqui o nome porque o YouTube está cortando tudo. Enfim, ele fala que é o seguinte, eu até vou deixar o link de referência na descrição, para se caso você quiser, no caso, dar uma olhada mais aprofundada sobre isso. Porque é o seguinte, ele diz que as crianças de 0 até 2 anos, pouco antes dos 2 anos, não podem ter contato com telas. Mas aí, entre 2 e 4 anos, no máximo 1 hora de tela. E a partir dos 5 anos em diante, ele não define a idade exatamente, no máximo 2 horas de tela. E essa questão de ficar com a tecnologia o tempo todo na cara, seja TV Smart, tablet ou até mesmo o próprio celular, que é uma coisa mais corriqueira, não é somente o prejuízo na questão física da criança, como essa questão ocular, porque a gente entende que se você ficar muito tempo no celular, e isso também acontece com nós adultos, tende-se a ter lesões oculares pelo fato do ressecamento do olho. Ou seja, geralmente quando você está diante de uma tela, você mal pisca o olho. Você está super atento ali a qualquer tipo de coisa do qual você esteja vendo. Então, consequentemente, isso também pode ser muito mais prejudicial à criança pelo fato de ela ainda estar se desenvolvendo. Ou seja, ela tem uma tendência precoce a poder utilizar óculos mais cedo e com um grau realmente muito, muito real, muito incômodo até, melhor dizendo. E também pode ter muitos problemas no quesito mental, como ansiedade, depressão. E tem um problema que pode surgir muito no futuro da criança, principalmente quando ela se tornar um adolescente, um adulto de fato, que é a questão do FOMO, que é o Fear of Missing Out. Ou seja, é aquela sensação de que, por exemplo, você usa muito celular e tudo e tal, beleza, você deixa num canto para poder fazer uma outra atividade de importância maior no teu dia, e aí simplesmente você tem um dado momento que você pensa assim, poxa cara, tô perdendo alguma coisa, será? Será que eu tô perdendo? Será que eu perdi? Será que aconteceu? Você fica muito nessa paranoia, e o FOMO é causado muito justamente pelo excesso do tanto de tempo que você fica no celular. Entende como é? Então, é muito primordial que possamos controlar o tempo das crianças nas telas, pelo menos seguir a recomendação dessa entidade, na questão de 0 a 2 anos não utilizar a tela, perto dos 2 anos, dos 2 aos 4 poder utilizar no máximo 1 hora de tela e dos 5 em diante, no máximo 2 horas de tela.
E aí também entram outras coisas que são bem preocupantes de fato, que é a questão também da pedofilia na internet, que é uma coisa muito grave, muito preocupante. E eu até vivi um caso desse na época de escola, mas assim, não foi exatamente com um aluno, foi com um parente de um aluno, no caso talvez, eu não me recordo aqui se foi primo ou se foi irmão, mas a situação se ocorreu dessa maneira. Naqueles joguinhos como League of Legends, Counter-Strike, geralmente tem chats e você se comunica o tempo todo com alguém que está do outro lado e você não sabe de fato quem é aquela pessoa, não é mesmo? Pois é. E aí o que acontece? Nessa de você se comunicar, de a criança lá no caso se comunicar, vai criando um laço, como se fosse de amizade ali no jogo, muito da questão do senso de pertencimento que os jogos fazem ali dentro. E aí, no tal dia, a criança estava ali e tal, brincando, e o pai daquela criança percebeu que ela estava ali mexendo no jogo demais, porque geralmente quando você mexe no joguinho, você já tem movimentos assim, mais ou menos calculados. Só que ele percebeu que ele estava muito vibrante na tela. E aí ele percebeu que estava conversando com outra pessoa da qual ele nem sabia. Aí depois, ele teve a esperteza de perguntar à criança com quem ele estava conversando. Aí dizia que era um amigo do joguinho, que já estava conversando há muito tempo, etc, etc, etc. E aí o pai foi conferir esse negócio. Nessa de conferir, ele acabou desconfiando da situação. Por quê? Quem estava do outro lado queria tramar um encontro com a criança. E aí o pai pensou assim, opa, aqui é um problema. Vamos armar um negócio para saber de onde é essa pessoa, para a gente saber a real dela? Pois é, ele acabou armando meio que uma arapuca com uma criança. A criança na época tinha o quê? Que usava o jogo mais ou menos em torno dos 8 para 9, 10 anos, mais ou menos isso daí. Aí o que aconteceu? Ele levou, no caso, a criança até o shopping, armou meio que uma arapuca e ali pegaram o cara, as autoridades envolvidas pegaram o cara. Quando foram descobrir, era um cara mais ou menos de 19 para 20 anos, final da adolescência, começo para a vida adulta, e o cara já tinha ficha na PM, no caso, ele já tinha ficha de tráfico de drogas e também um caso anterior de pedofilia, ou seja, gente dessa maneira está solta por aí. Então, você também tem que tomar cuidado da forma como o teu filho está utilizando a internet, porque não é só a questão de tempo, não é só a questão de disciplinar o teu filho, com muita conversa, com muita questão pautada sobre o tempo, como eu falei aqui, mas também sobre o que ele está vendo de conteúdo. E eu vou deixar aqui nos comentários aqui um tipo de aplicativo, que eu não estou me recordando o nome dele agora, mas eu vou procurar e vou deixar fixado nos comentários para que você tenha acesso a ele e possa colocar no celular do teu filho, se o teu filho tiver um outro aparelho, que é onde ele faz a seguinte esquemática. Você pareia os softwares, os aplicativos, um celular com outro, e você pode, como gerenciador, entrar no celular do teu filho e ver o que ele está fazendo. Ou seja, qualquer tipo de suspeita que você tenha, você pode ir lá no celular do teu filho e bloquear a situação. E também você pode utilizar aplicativos do qual ele pode gerenciar o tempo, ou seja, se é 1 hora de tela, ele vai fechar o celular ali na hora no tempo programado, ou também bloquear sites desnecessários, ou seja, qualquer tipo de site estranho que ele entrar, já vai bloquear a tela. Ou seja, muito mais segurança ao teu filho usar qualquer tipo de informação, qualquer tipo de coisa ali no celular, tudo bem? Então, a gente tem que ter esse entendimento de que, primeiro, as crianças não podem abusar dessa questão das telas, justamente por essas consequências das quais eu falei, ansiedade, depressão, problemas até oculares e outros tipos de contraindicação do qual vai haver desses tipos de problema. Também a questão de mensurar o que teu filho está fazendo, monitorando ali não só o tempo, mas também o que ele está vendo, com quem ele está falando e o que ele está fazendo com aquela pessoa, para que consequentemente você possa ter mais tranquilidade e segurança para poder entregar ao teu filho o celular e assim consequentemente ele poder utilizar da melhor maneira possível. Então, todo cuidado é pouco nessa questão de telas para com as nossas crianças. Tudo bem? Então é isso. Se você gostou do vídeo,
curte e compartilha com o máximo possível de pessoas. E não se esquece, ó, deixa teu comentário aqui embaixo para eu saber quem é você e a gente poder trocar uma ideia sobre isso. Se você tem mais alternativas para poder incrementar aqui com a gente, diz aí no comentário que aí eu vou destacar você aqui e a gente pode até disseminar um pouco mais novas formas de poder combater esse tipo de problema para com as crianças, tudo bem? E ó, não se esqueça de curtir aí, né, o nosso vídeo, óbvio, mas também clicar na sineta e clicar no botão de se inscrever, que toda semana inicialmente eu vou colocar vídeos aqui no meu canal, tudo bem? E então é isso, até o próximo vídeo.